Esse vídeo que eu vou fazer aqui traz uma denúncia grave que precisa ser analisada pelas autoridades, uma possível ameaça contra a ex-primeira-dama do Brasil, esposa do melhor presidente que o Brasil já teve, Jair Messias Bolsonaro. Esta militante de esquerda estava em uma live com José Dirceu e outras pessoas da esquerda do PT e ela proferiu as palavras: devemos acabar com ela de uma forma ou de outra. Eu vou trazer essa e mais informações para vocês. Antes eu peço, como sempre, deixa o like, compartilha. Está no ar mais uma edição do Direita no Brasil. E nos vídeos anteriores aqui, um vídeo anterior aqui do canal, eu trouxe aqui uma denúncia de que o TCU, né, e o Ministério Público estavam investigando possível uso de dinheiro público de um ministro, né, do governo Bolsonaro, ter usado esse dinheiro público para levar assessores juntamente com eles, ou seja, funcionários públicos que trabalham dentro de seu gabinete, para um carnaval fora de época, né? É o tal do Macedo. E olha só qual foi a desculpa dele, dá só uma olhada. Macedo admite uso de dinheiro público em carnaval. Abre aspas. Erro formal. Simplesmente isso. Ele chegou e falou que foi apenas um erro formal e que nós possamos perdoá-lo por esse erro formal. Em outras épocas isso se chamava corrupção. Uso indevido do dinheiro público, uso indevido da máquina estatal. O chefe da Secretaria-Geral da Presidência informou que determinou sindicância para apuração dos fatos e ressarcimento ao erário, ou seja, todos aqueles que tiveram envolvidos diretamente, que foram a este carnaval fora de época juntamente com este ministro, terão que ressarcir este dinheiro ao erário, ou seja, à máquina pública. Terão que devolver ao Estado o dinheiro que foi gasto. E será que vai ser devolvido mesmo? Será que eles vão entregar esse dinheiro de volta? Não sei não, viu? Sei não. O chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, admitiu que houve um erro formal no uso do dinheiro público para que 3 assessores acompanhassem o ministro em carnaval fora de época em Aracaju, como mostrou o Metrópole. Abre aspas. Houve um erro formal no meu gabinete. Isso nunca mais se repetirá. 3 assessores foram para Aracaju e utilizaram passagens e recursos públicos, afirmou Macedo nesta quinta-feira. O ministro determinou sindicância para apuração dos fatos e o ressarcimento ao erário. A investigação irá durar 60 dias no máximo e o ministro não é alvo dela. Afinal, o seu chefe aí é o que está, neste momento, fazendo de tudo para que o sistema trabalhe em seu favor e de seus companheiros, né? É mais um escândalo do governo petista na gestão atual. Mais uma coisa que aparece aí debaixo do tapete, que vem a ser revelado, e exatamente nada acontece. Nada acontece porque justamente o sistema ainda está trabalhando a favor desse desgoverno. Mas nós vamos ver a justiça funcionando plenamente nesse país. Eu creio, eu tenho fé que nós vamos conseguir vencer, né, essas coisas. Vou chamá-los assim para não ser aí, para não falar muito aqui, porque se a gente for falar o que a gente pensa, o que nós achamos, vai sair coisa feia aqui, né? E eu posso me prejudicar. Vamos seguindo então o fio aqui que tem mais matérias. Lula sobre a economia em 2024. Olha só o que o Lula disse, tá? Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso neste país. O Lula realmente é muito otimista, né? E mentiroso também, porque ele diz aqui, ó. Olha só a frase, vamos analisar essa frase aqui, dá para tirar várias análises, ó. Eu estou convencido que nós vamos ter um
outro ano primoroso neste país. Ele tá falando aqui no sentido econômico, tá? Ele está falando aqui da economia. Olha só como ele é fanfarrão, né? Ele está dizendo que este ano de 2023 que se passou aqui foi um ano bom na economia do Brasil. E que nós teremos um outro ano primoroso nesse país. É brincadeira, né? É piada com a nossa cara. De acordo com o petista, a economia do Brasil crescerá mais do que estimam especialistas. Tá aí o cara, né, que entende tudo de economia. O presidente Lula reafirmou nesta quinta-feira que o Brasil é capaz de surpreender os analistas econômicos com indicadores melhores que os esperados em 2024. Eu realmente gostaria de trazer esta notícia aqui. Eu realmente gostaria de dizer que o governo está ampliando nossa economia, levantando, alavancando a nossa economia, o nosso mercado está favorável, o nosso mercado está primoroso, está contente com o desgoverno, mais empregos estão sendo gerados, a vida do povo brasileiro realmente mudou para melhor, mas não é isso que acontece na prática. Essas teorias só existem na cabeça desses caras, ou nem existem, mas eles querem passar para o povo brasileiro que as coisas estão indo bem. Eu realmente queria trazer, o meu desejo do meu coração era trazer realmente uma notícia que esse governo, esse desgoverno, por mais que eu não goste desse cara que subiu a rampa, por mais que eu não goste da gestão do PT, mas eu queria trazer aqui que eles estão realmente mudando o Brasil. Mas não é isso que vai acontecer, a gente sabe para onde que vai, né? A gente sabe qual o caminho que vai ser tomado aqui. A fala feita durante pronunciamento para anunciar o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, como futuro ministro da Justiça. Abre aspas. Eu estou convencido que nós vamos ter um outro ano primoroso neste país, afirmou o petista. A economia vai crescer mais do que os especialistas estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo, completou Lula, mas vocês percebem que ele não consegue falar que coisas são essas, né? Quando você fala isso, você mostra dados, você demonstra dados, você demonstra que realmente o futuro será primoroso, né? Que as coisas vão melhorar para o brasileiro. Mas não, se ele jogar números aqui, ele vai jogar alguns números fictícios para enganar, claro, os seus jumentinhos aí adestrados, né? Vamos então para a próxima matéria. Essa matéria que eu vou jogar na tela para vocês agora, na verdade, é um corte do Oeste Sem Filtro, que eu gosto de trazer sempre aqui, falando justamente sobre aquele caso da petista lá, né, a mulher que tinha um adesivo de Lula no carro, que estava ameaçando com ato terrorista próximo ao STF, na porta daquele evento que estava acontecendo em 8 de janeiro, e que essa mulher foi solta no mesmo dia, e a esquerda, ó, quietinha, ninguém fala absolutamente nada. Vamos assistir ao vídeo. Em Brasília, uma apoiadora de Lula foi presa por ameaça terrorista e acabou solta horas depois da ocorrência. O caso aconteceu na última sexta-feira na área externa do Supremo durante o ato Democracia Inabalada. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal, uma equipe foi acionada depois de denúncias sobre uma mulher agredir policiais judiciários e ameaçar contaminar o ambiente com gás antraz. Olha só esta foto, esta imagem. Eu joguei lá em algumas outras redes sociais, inclusive eu convido você a me seguir no Instagram, tá bom? Eu tô colocando várias coisas no Instagram lá. Direita no Brasil 2. É só você colocar Direita no Brasil 2 no Instagram que você vai me achar e eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Me siga lá no Instagram, eu preciso de você lá. Estamos chegando a quase 20 mil, tá? Mas olha só esta imagem. Eu joguei lá um vídeo, um corte. E os jumentinhos, os vermes que apertam 13 com força, o Lula pode, sabe, fazer coisas na boca dele, né? Cagar na boca deles, que eles vão continuar amando ele. Dá só uma olhada nessa foto, né? O carro da mulher tem um adesivo escrito Lula 13, que é da época da campanha, ou seja, essa mulher claramente fez campanha para esse cara que subiu a rampa, certo? Ela ameaçou em frente ao STF, em frente ao evento que estava acontecendo naquele salão próximo ao STF, de um ato terrorista. E estava ali atacando os oficiais que estavam ali, as polícias, os oficiais de segurança que estavam cuidando daquele evento. Ponto. Se fosse um adesivo de Bolsonaro aí, essa mulher pegaria 17 anos de prisão, acredito eu.
Mas como era um adesivo do Lully, então pode passar batido. E eles estão quietinhos, eles não falam nada. Você não ouve a patotinha do Lula falando nada, absolutamente nada. Porque a moça aí em questão era petista, né? E eles dizem que lá no Instagram eles estão falando lá, xingando o meu vídeo, né? Que eles não gostam que a gente coloca vídeo lá. Eles, em vez de ajudar o Lula, eles vão ajudar a gente lá com engajamento. Então, eles falaram que é infiltrado do Bolsonaro. É pra rir, né? É pra rir. É pra rir. Mas você vai discutir com uma pessoa dessa? Não, né? Um agente biológico utilizado em ataques terroristas. Sandra Leite Teixeira foi detida dentro do próprio veículo, que tem um adesivo da campanha de Lula nas eleições do ano passado. Dentro do veículo foram encontrados um spray de pimenta e uma máquina de choque. Em seguida, ela foi conduzida para a delegacia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência. Sandra foi imediatamente liberada pela Polícia Federal, que enquadrou o crime como desacato. Adalberto Piotto foi liberada aí no mesmo dia, ela que ameaçou a polícia judiciária, estava fazendo aí uma manifestação do lado de fora do evento Democracia Inabalada, que ocorreu na última sexta-feira. Queria acrescentar, lembrar também o que aconteceu com os manifestantes, os baderneiros da Lespe aqui em São Paulo. Na né? segunda, o Democracia Inabalada. Segunda-feira. Na segunda-feira, exatamente, dia 8 aqui, que tanto comentamos. Mas só para associar, lembrar com os baderneiros aqui da Lespe, que foram presos e foram liberados poucos dias depois, né? Alguns deles, 3, 4. E o pessoal que estava vendendo algodão doce lá, tá preso ainda na Papuda, ou na Colmeia, ou ficou preso, ou tá agora, continua preso com tornozeleira eletrônica. Exatamente. Vamos lá. Dentro do veículo dessa senhora foram encontrados um spray de pimenta e uma máquina de choque, além de todo o transtorno que ela causou agredindo policiais ou se conduzindo de forma ríspida aos policiais. Ela foi levada à delegacia, assinou um termo circunstanciado de ocorrência, depois foi liberada, por desacato apenas, desacato. No dia em que o governo, o Supremo e o Congresso estão naquele evento em defesa da democracia inabalada, é esse mesmo, né? Inabalada. Ela promete fazer ali alguma coisa. A afirmação dela é que ela iria contaminar o ambiente com agente químico ou biológico, enfim. Mas, enfim, causar um dano coletivo. A polícia prende e depois manda para casa. A questão que eu estou fazendo menção desde o começo do programa hoje é isso. Depende de quem, aí você tem um tipo de conduta da justiça, dos órgãos policiais. Exato. Então isso não é exatamente o Estado democrático de direito, porque o Estado democrático de direito vale para todo mundo. Por que esse tratamento diferenciado? Eu nem vou aqui ousar dizer se era exatamente esse o tratamento que deveria ser dado a essa senhora. Eu estou questionando a diferença de tratamento, porque eu tenho um grupo de brasileiros e esse grupo está sendo tratado como se fosse, por exemplo, digamos, signatários de todos os movimentos terroristas do mundo. E não foi o que aconteceu. Nós vimos já declarações de gente envolvida na política, com histórico na política. Né? O próprio ministro Múcio está dizendo em relação aos presos lá do dia 8 de janeiro de 2023, do ano passado, por que aquele tratamento? São chamados de terroristas, de golpistas, bom, um monte dessas outras coisas. Aqui nós temos uma pessoa que está dizendo claramente que pretendia, bom, parece que não dispunha de meios, mas claramente pretendia matar pessoas, causar danos às pessoas de forma coletiva, num evento que estava todo protegido. Exato. Em nome da defesa da democracia, esse é o negócio do evento, e não acontece nada. A pergunta é por quê? Então nós estamos vivendo aqui, eu não vou chamar de estado de exceção porque isso é uma outra questão, nós estamos vivendo um estado em que você tem exceção a alguns e regra para outros. Isso não é Estado democrático de direito. A democracia é igual para todo mundo. Deveria ser. Pelo menos no início do processo nem assim foi. Deveria ser igual para todo mundo. Deveria ser igual para todo mundo. Mas a carta de euforia dessa pessoa, a carta de libertação dela, era justamente este adesivo no carro. Não sei se foi proposital, não.
Não sei se foi proposital, talvez até tenha sido proposital. Olha, eu vou fazer isso ali, vou colocar um adesivo aqui do cara que eu sigo, que eu amo, porque eu sei que eles vão me libertar. Ah, então, se as pessoas do 8 de janeiro tivessem com a camiseta do Lula livre, ou de alguma outra coisa que fizesse referência ao PT, ou algum puxadinho do PT, então estariam livres em suas casas, com as suas famílias, sem tornozeleira eletrônica no pé. Impressionante, né? É difícil imaginar que alguém, por exemplo, uma autoridade cujo filho, que pode ter todo o direito do mundo de usar roupas caras, pode ser só um representante, mas enfim, imaginar que vai ter explicação quando você vê toda essa situação, a questão é como tratar os brasileiros de forma igual, de forma a que todos tenham que obedecer à lei, porque ou houve excessos gigantescos, e é isso que nós estamos dizendo há muito tempo aqui em relação a todas aquelas pessoas. Exato. Sem o devido processo legal, sem direito à defesa, sem advogado com acesso aos autos. Bom, tudo isso que a gente está denunciando aqui com enorme frequência e assiduidade, com muita frequência e assiduidade. Ou, neste caso aqui, houve um privilégio. E privilégio não é justiça. Verdade. Silvio, só para trazer aqui um contexto, né? A Sandra Teixeira Leite, ela que foi detida por ameaça terrorista na última segunda-feira, vamos lá, é professora de História do Distrito Federal, foi liberada pela Polícia Federal depois de assinar esse termo circunstanciado, né? Só para a gente trazer aqui, em 2014 ela foi candidata a deputada distrital pelo Partido Comunista Brasileiro. Olha só. E parece que também protagonizou aí uma outra cena de violência, agrediu um grupo de jovens que foram eleitores do PSDB no estacionamento da Universidade de Brasília. Então tem esse histórico aqui da Sandra Teixeira também. Essa senhora é bem conhecida em Brasília. Ela é brava, né? Usar o português, claro, ela é uma maluca. Ela é bem conhecida em Brasília, ela participava de atos, era afiliada ao Partido Comunista Brasileiro, não é nem o PCdoB, foi candidata a deputada distrital e também era muito conhecida no camp, né, da UNB, porque ela agredia com bandeiras quem dizia ser contra a esquerda, enfim, parece ter algum repertório, como você bem lembrou, e dizia que estava portando aí uma arma química, antraz, enfim, era um spray de pimenta, e também falava em porte de arma de eletrochoque, né? Bom, as armas de eletrochoque que eu conheço são aqueles taser, que 15 mil watts, isso, salvo engano, é proibido o porte. Tudo que... O Silvio falou uma coisa importante aqui, ela é maluca, ela é conhecida lá e ela é maluca, né? Eu queria saber como que ela passa no exame psicotécnico lá pra tirar a CNH. O exame psicológico, como que ela passa no exame, hein? Caramba, bicho. A Polícia Legislativa, aliás, utiliza isso dentro do Congresso Nacional, porque evidentemente não pode usar arma letal ali no Salão Azul do Senado, por exemplo. Enfim, mas é um episódio que ilustra bem, como bem trouxe aqui o Piotto, a balança completamente desequilibrada, 2 pesos e 2 medidas, porque não se tem notícia de alguém que tenha sido detido portando um único spray de pimenta ou qualquer outra coisa similar no dia 8 de janeiro. Pelo contrário, algumas pessoas estão sendo condenadas a penas altíssimas, 10, 14, 17 anos de prisão, e a materialidade comprovada contra elas é material genético em garrafinha plástica de água dentro do Palácio do Planalto. Então fica muito claro como a régua é muito diferente quando se trata de um militante de esquerda, num dia onde deveria ocorrer um ato pela democracia inabalada, não foi isso que a gente viu também, e ela estava justamente pregando o contrário, talvez até pregando o não apaziguamento, algo que foi dito, né? Não queremos apaziguamento, foi dito isso pelas autoridades presentes naquele ato. Então, só fica aqui o registro dos 2 pesos e 2 medidas. Agora, essa senhora é maluca, Paula. Maluca ou não maluca, ela cometeu um crime grave, né? Próximo ali aos 3 poderes que foram
depredados no dia 8 de janeiro. Eles fizeram questão de lembrar isso, né, nessa palhaçada que foi feita ali no Congresso, né, com a presença de uma minoria, né, nem todas as pessoas que foram convidadas foram ao evento, o evento flopou completamente, mas eles deixaram o seu recado, falaram que várias pessoas ainda irão pagar por aquele dia, né, e não citaram as verdadeiras vítimas disso tudo. O Clezão, por exemplo, nem foi citado neste dia porque eles são culpados, né. Por falar em ameaça, uma mulher ameaçou a primeira-dama, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, né? Não sei se inveja, não sei se loucura, não sei o que ela quis dizer ali. Vocês vão analisar e vocês vão colocar aí nos comentários, tá bom? Isso aqui tá circulando em todas as redes sociais e eu precisava trazer pra vocês. Isso aqui não pode passar batido, tá? Isso não pode ficar impune. As pessoas não podem simplesmente ameaçar outras pessoas porque não gostam de suas ideologias, porque não gostam de suas religiões. Olha só o que essa mulher vai falar e tire a sua conclusão. Muita gente falou aí, como assim a Michele é inteligente? Sim, ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade de comunicação zilhões de vezes melhor que o Bolsonaro, ela é treinada nas igrejas evangélicas e as igrejas Parece que ela tá elogiando a Michele, né? evangélicas não cresceram como cresceram porque eles têm dificuldade de falar com o povo. Quem tem dificuldade de falar com o povo hoje no Brasil, sejamos objetivos claros e sinceros, porque mentir para si mesmo é sempre a pior mentira, somos nós. Ela fala, e se você observar como ela mobiliza as pessoas, ela é infinitamente melhor que o Bolsonaro. É uma carta-chave. E se a gente não arrumar um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas... Opa! Como assim? Não entendi. Destruir ela politicamente, tudo bem. A gente já sabe que vocês querem fazer isso. Porque ela vem aí como candidata ao Senado, acho que pelo Paraná, para disputar contra a Gleisi Hoffmann. E vai ganhar. E vai ganhar. Agora, ouça bem o que se segue nessa fala dessa pessoa. Um jeito de destruir ela politicamente, e quiçá de outras formas. E quiçá de outras formas. Coloca aí nos comentários, o comentário de vocês é muito importante. O que significou esta frase? Eu vou voltar de novo. Ela parece estar elogiando, né? Tá elogiando a Michele, mas não, ela tá dizendo a Michele Bolsonaro é uma ameaça. Ela pode ficar mais poderosa do que Bolsonaro. Nós precisamos destruir ela politicamente, quiçá de outra forma. Destruir ela politicamente, quiçá de outras formas. Um jeito de destruir ela politicamente, quiçá de outras formas. Quiçá de outras formas. Isso aqui me pareceu uma ameaça. O que pareceu para você? As autoridades neste momento deveriam se mobilizar em saber quem é essa tal de Helenira, né? E aí? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo? Ela está ameaçando uma ex-primeira-dama do Brasil? A democracia não tem que ser plena? A democracia não é inabalável? Como eles fizeram aquele evento, né? Democracia não tem que ser inabalável? A democracia não tem que ser plena? Vocês não são justiceiros da democracia? Bando de hipócrita safado. Olha só o que essa pessoa acabou de falar. Acabou de ameaçar uma ex-primeira-dama, esposa do melhor presidente que o Brasil já teve. Que se Deus quiser vai voltar e vai derrubar todos vocês daí. Dentro da lei, dentro das 4 linhas da Constituição, eles gostam dessas frases. Sim, sabe? Mas essa pessoa aí não é nada democrática. Vamos dar um jeito de destruir a Michele politicamente, quiçá de outras formas. Quiçá de outras formas? Que outras formas? Que outras formas? Eu acho que ela precisa ser chamada aí para explicar muitas coisas, né? Você de casa, você acha isso também? Olha só, documentário com Lula e Moraes derruba o Ibope e faz a Globo perder 58% da audiência. Globo, se você tivesse colocado um filme sobre Bolsonaro, um documentário sobre Bolsonaro, vocês iam ganhar o Ibope. Mas colocaram sobre o Lula, vocês não sabem. Mas eu vou dizer pra vocês que eles não estão nem um pouco preocupados com a audiência. Pra eles soltarem, trocarem a programação da rede e colocar um documentário com Lula e Moraes, é porque o Pix foi muito recheado. Foi muito grande.
Para você fazer um comercial de 30 segundos numa emissora dessa, é milhares de reais, tá? Só pessoas com muito poder aquisitivo conseguem. E também pessoas que eles escolhem, né? Qualquer um não. Então, para trocar a grade da emissora, a grade de programação, arriscar a audiência, é porque o Pix foi muito recheado, né? Justiça arquiva primeira multa de Bolsonaro pelo não uso de máscara durante a doença mundial. Olha só que maravilha, mais uma vitória do mito. Eles tentam de todas as formas derrubar e derrotar o nosso mito. Mas ele não será derrotado, vocês sabem por quê? Porque ele tem uma coisa ao lado dele, uma pessoa ao lado dele que não vai deixar ele ser derrubado por nada. Por nada. Enquanto ele não terminar a missão dele, ele não vai. Se chama Jesus Cristo, se chama Deus. E o Deus Todo-Poderoso está do lado do nosso capitão. Peço para você deixar o like nesse vídeo. Sempre gosto que vocês deixem um comentário dizendo assim, Bolsonaro 2026. Coloca aí nos comentários Bolsonaro 2026, que eu vou saber que vocês ficaram até o final desse vídeo. Compartilhe muito, pessoal. Preciso da ajuda de vocês porque os vídeos aqui não têm alcançado o público que me segue. Então, dependo de você para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas, tá bom? Não sai sem deixar o joinha e Deus te abençoe. Ah, só falar uma coisa. Esse canal aqui é independente, tá bom? Se você puder fazer uma doação, tá aqui, ó. Pix Direita no Brasil, @gmail.com. Me segue nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Tá aí embaixo fixado no primeiro comentário. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua família, nossa nação e todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Até mais.